Há 2 dias no meu calendário, este dia e aquele dia. Este é um podcast sobre vida cristã no cotidiano. Acredito que este dia foi feito para ser vivido e moldado pela esperança daquele dia, quando veremos nosso Criador face a face. Nesta jornada, entre este e aquele, vamos compartilhar conversas, leituras, histórias e o que mais vier. Vamos juntos, um dia de cada vez. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio desse podcast. Estou aqui hoje com uma amiga muito querida e mais uma vez nessa temporada, assim, fora do meu lugarzinho de gravação, que é lá em casa, mas vim aqui até Atibaia. Nós estamos em setembro de 2024. Nessa temporada em que estamos falando sobre maturidade. E eu não poderia perder a chance de encontrar minha amiga Luciane Zborowski. Já vou falar seu nome, já vou te apresentar. Isso. Que está aqui no intervalo de uma conferência, né? É o Congresso de Mulheres, Sim. Esposas de Pastores do Sim. Pregue a Palavra. Pregue a Palavra, sim. E aí é um final de semana todo, né? De quinta, hoje que é sexta-feira, e amanhã, sábado, pela manhã. Tem todo ano essa conferência? É anual, é um congresso anual. Muito que elas bom. esperam muito por esse tempo, porque elas vêm de lugares muito longe Do Brasil todo? Do Brasil todo. São quantas mulheres que estão participando, você sabe? É aproximadamente 100 mulheres, porque muitas ficaram aguardando em lista de espera por conta do espaço físico para que elas fiquem acomodadas aqui na igreja e durmam e tudo mais, né? Sim, então é um número limitado por causa da Isso. acomodação. Exatamente. Ai, muito bom. Nós estamos aqui e quero já agradecer o espaço da Primeira Igreja Batista de Atibaia, a PIBA. Encontramos um cantinho aqui com um sofazinho, né, Lu? Sim, muito bom, muito bom. E eu tô muito feliz, obrigada pelo seu tempo. Sempre uma alegria, Lívia, poder conversar. Sim, E agora frente a frente, muito melhor. Pois é, porque se vocês não sabem, quem não sabe, quiser dar uma olhada nas temporadas anteriores, a segunda temporada do podcast teve Luciane Zborowski, conversando com outras amigas. A gente falou sobre vários assuntos, lembra? Ansiedade, luto, desejo de controle. Foi muito bom. Muito bom aquele tempo, né? Muita coisa Material aconteceu, rico. Né? De lá pra cá também. Muita coisa. A nossa amizade é preciosa. E assim, eu sei que muita gente te conhece, mas queria que você falasse um pouquinho quem é você. Tá certo. Então, meu nome, né, já sabem, e eu estou atualmente morando em Ribeirão Preto. Sim. Eu sou esposa do pastor Douglas Zborowski, na Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto, né? Sim. E lá eu tenho atuado com o Ministério de Mulheres, especificamente com discipulado, né? Em grupos, mas também individualmente, e aconselhamento bíblico, que sempre tem essa demanda, né? Que é o discipulado em movimento. Então, esse tem sido o meu alvo maior, né, no ministério. Também falo a convite, né, em outras igrejas para mulheres. Sim. E também, desde ano passado, junto com a Renata Gandolfo, nós temos o Movimento Cartas Vivas. Sim. Até você já nos deu a alegria de participar conosco numa live que está salva, né? Isso. Também até no seu Insta. Tá no meu, no de vocês, Isso. Né? E então esse movimento, ele acontece apenas virtual neste momento. Certo. Então nós temos alguns módulos que são avulsos, porque eles ficam gravados. Então, tivemos primeiro semestre de 2023, segundo semestre, agora no primeiro, e estamos no segundo semestre, estudando juntas o livro Conduzindo Pequenos Grupos, que é mão na massa para discipulados em grupos pequenos, né? Não pequenos grupos como existem muitas terminologias por aí, né, de igrejas grandes. Então tem sido uma bênção. Muito bom. E ele é feito pelo Google Meet. Então quinzenalmente nós temos essa conversa, eu e a Renata com as alunas, e aí fica uma coisa mais próxima também. Né? Então a gente discute o material que vem sendo lido por cada aluna durante a semana. Tá. E é um trabalho que tem sido bem gostoso, porque a gente vê a realidade das mulheres de diversos lugares também do Brasil, e essa é uma das
grandes vantagens e bênçãos da internet, Com certeza. né? Então, mulheres que moram em cidades pequenas, que os maridos às vezes estão plantando igrejas, né, em lugares difíceis, e elas querem começar um trabalho sem recursos. E muitas, inclusive tem uma delas que está aqui no congresso, que legal. Que ela é de Natal. Uau. E ela sempre refere as dificuldades culturais, porque a igreja é num bairro bem rude mesmo lá e perigoso. Então, eventualmente, todos têm que correr para dentro da igreja porque está tendo tiroteio. Então, é uma realidade muito diferente da que a gente está acostumada, eu e você, nas nossas igrejas, né? Mas é muito real e bem perto de nós, embora a quilômetros de distância, mas é aqui, no mesmo país, na mesma mesmo língua. país, exatamente. E o nosso coração é da mesma estrutura, né, Lívia? Então, essa irmã especificamente é uma alegria muito grande para mim, porque ela começou, não sabia como, ela tinha vontade, não sabia como, mas ela começou. Começou com 2 mulheres, agora ela já tem um grupo grande e muitas não sabem ler. Então veja que não é um clube do livro, né, mas elas estudam a palavra de Deus e usam alguns livros, mas é tudo muito devagar. Então é um discipulado com vários braços, né? Diante da realidade de cada lugar, de cada pessoa que tem. Então é bem gostoso ver como é possível mesmo, quando a gente se dispõe nas mãos de Deus, né? Ser usada em qualquer lugar, independente de qualquer fator, né? Incrível. Imagino que tem sido, assim, para vocês um ganho, para você e pra Renata, um ganho muito grande, assim, né? De ouvir essas histórias, essas experiências. Então, assim, você diria que o movimento Cartas Vivas, ele é um encorajador, um facilitador, um capacitador para mulheres que querem desenvolver ministérios de mulheres nas suas igrejas, nas suas realidades, é isso? Isso. É basicamente esse mesmo o objetivo, porque claro que quando você ensina, quando você está na liderança, não tem como você não olhar para você mesma, né? Tanto que um dos módulos que a gente fez e que ele já está gravado, né, ali disponível, foi nós denominamos como autogoverno. Então foi um semestre em que nós tratamos de assuntos específicos, né, para olhar o nosso coração, desde autocomiseração, ansiedade, vários outros temas comuns, né, do nosso dia a dia. Acho que foi até a live que eu participei, vocês estavam dentro desse tema ainda. Terminando isso. Então, é muito bom isso, porque a gente acaba se aperfeiçoando, né, identificando os nossos pecados e a partir do momento que a gente vai se tornando um canal mais limpo, né, para que a graça de Deus flua, então aí ele vai fazendo por meio de nós, né, também. Então, o objetivo é esse, é segurar na mão e caminhar juntas, né, para que elas se sintam mais seguras, porque a gente escuta muito isso, né, Lívia? Tá bom, eu sei, eu gostei, eu entendi, mas e agora o que eu faço? O que eu faço? Né? Como eu faço? Então é isso, como eu faço, né? Então tem sido bem, bem gostoso esse caminhar aí. Que bom, que bom. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Com certeza resposta para o coração de muitas mulheres que, enfim, estão em lugares que talvez vocês nunca vão estar. Sim. Mas que por causa da internet e desse recurso tão precioso, o Senhor alcança, né? Exatamente. Que legal. Movimento Cartas Vivas. Então você que está ouvindo esse episódio, se ainda não tinha ouvido sobre o Movimento Cartas Vivas, é só procurá-las lá no Instagram, que tá tudo lá, né? E aí tem os links pra saber mais de vocês, pra, enfim. Às vezes alguém tá escutando e quer se inscrever. Tem alguém fora do país também com vocês? Tem. A Aline mora no Japão. Olha só, olha só. E ela, às vezes ela começa a assistir aula no comecinho e fala, bom dia pessoal, aqui que estou indo pro trabalho, né? Mas ela... Eu acho que é só ela. Ah, não, tem uma outra menina da Espanha também. Mas a Aline está desde o início. É uma querida que a gente não conhece pessoalmente ainda também. Não sei quando ela vem para o Brasil. Mas foi muito interessante. Que especial. E essa tem sido assim, né, Lu? A sua caminhada trabalhando ministerialmente com aconselhamento bíblico, claro, mas com discipulado de mulheres, né? Então eu queria conversar com você... Queria conversar, assim, em 2 planos. Um pessoal, assim, você, Luciana. E o outro, a sua experiência mesmo de caminhar com essas mulheres, tanto na sua igreja local, ministerialmente,
quanto também nesses contatos que você tem através do movimento Cartas Vivas, ouvindo essas histórias, né? E qual é a questão? Maturidade. Uhum. A gente não precisa aqui definir exatamente o que é maturidade, a gente já vem falando disso nos outros episódios, né? Inclusive o primeiro deles eu gravei com a Carol Su e ela fala, né? Maturidade é crescer em dependência de Jesus, né? Então a gente pode dar muitos exemplos bíblicos do que é maturidade. A gente conversou também nesse primeiro episódio que maturidade, crescer em Cristo é nada mais, nada menos do que o processo de santificação. Isso. Na sua própria vida, assim, como você tem encarado esse processo de amadurecer em Jesus? Como que você percebe em você que você tem amadurecido? Ou como que você também enxerga imaturidades? Muitas coisas que o Senhor ainda tem tratado, trabalhado. Como que você lida com isso? Ao perceber que você precisa amadurecer ainda em algumas áreas, que seu coração revela, e ao mesmo tempo continuar buscando esse amadurecimento. É interessante porque quando eu converso muito com o meu marido sobre algumas questões que estão acontecendo que as meninas vêm buscar ajuda. Sim. Aí eu falo, nossa, mas que coisa, né? De novo, essa mesma questão, né? É um problema comum a todos, né? Sim. Aí ele me lembra, né? Ele fala, você lembra que a gente também passou por isso? Né? Então, na minha vida hoje, eu tô com 53 anos. Sim. E eu vejo que o tempo, ele não é, a gente sabe disso, mas eu tenho visto e vivido, né? Que ele não é a resolução de problemas. Sim. Mas ele é muito importante para que a maturidade se concretize em alguns aspectos. Né? Então, voltando assim para uma crítica, né, vou dizer assim, eu consigo olhar, né, entenda essa palavra, mas eu tenho feito isso, né, de olhar para algumas situações com muito mais compaixão e entender assim, eu também passei por situações exatamente iguais e eu era de um jeito e o Senhor me transformou, né? Então quando eu olho um pouquinho para trás, e não que eu estou transformada, né, mas que aquilo que para outras que são mais imaturas, vamos dizer assim, né, é um problema, né, então eu vejo que o Senhor solucionou e que Ele pode, porque Ele é o mesmo Deus, Ele pode fazer o mesmo com essa irmã, com essa amiga, né? Então eu vejo que o tempo ele é um aliado, vamos dizer assim, né? Não é o fator. Não é o tempo vai curar as coisas, o tempo vai fazer as coisas. Alguma. Mas sim. Mas ele é um aliado quando você olha dessa perspectiva. E não assim, comigo isso nunca ia acontecer, né? Então é diferente do orgulho, né? Mas que isso também faz parte de ser madura, né? Você não se orgulhar por não fazer mais coisas que antes talvez você fizesse. Né? Então quando a gente olha para Cristo e vê que não há diferença de idade, de sexo e raça e tal. Então, isso também é muito bonito, né? A gente vê como ele nos trata. E, ao mesmo tempo, quando eu vejo e tenho sido muito ensinada por meninas muito mais novas, você, por exemplo, é uma mais nova que eu, né? Naná Castilho, que a gente também está sempre juntas, inclusive também é um braço do meu ministério. Que você tem apoiado ela, exatamente. Né? No Filipenses 4.8. No Filipenses 4.8. Então, é mais nova que eu, né? E na minha igreja tem jovens que hoje são tutoras comigo em grupos de discipulado e que começaram comigo ainda solteiras, né? Então, hoje eu vejo e vejo assim, estou sentindo na pele, Lívia, o quanto elas têm sido bênção na minha vida, de estruturar e de servir ao Senhor e de continuar fazendo discípulas sem eu estar presente. Elas sempre recorrem, nessa semana mesmo uma delas veio, Lu, preciso de ajuda, conversei com a fulana, ela está passando por isso, o que eu faço? Até pouco tempo atrás, eu precisaria falar o que fazer passo a passo, ou então as pessoas iam falar assim, ou essa menina em específico, você tem um horário para ela? Né? Já ia passar para você, né? Exatamente. E a beleza do corpo de Cristo, de você ver a maturidade, é essa, né? De que essas meninas que começaram sem muita base, principalmente nesse
contato diário com as pessoas, de aconselhar pela palavra de Deus, elas pedem ajuda, até porque a gente precisa mesmo de ajuda, mas seguem, né? Então vão multiplicando, passos, né, vão crescendo, e isso é bem gostoso, né? Então, assim, eu tenho vivido, assim, essa bênção, né? De na minha igreja local, observar esses frutos, e que não são rápidos, né? Estamos lá há 8 anos, e eu posso falar dessa igreja porque é a realidade em que eu estou vivendo agora, e que eu tive a oportunidade de desenvolver esse processo, fazer parte desse processo, né? De várias das meninas. Então, isso é bem interessante, né? E acho que, sobretudo, assim, isso fala muito sobre o fato de que na maturidade a gente não tem como pular etapas, né? Não. Porque é isso que você falou. A gente pode olhar para nossa vida daqui para trás, situações, circunstâncias que nos, enfim, levaram a passar por um caminho estreito e que foram realmente moldando o nosso caráter, ensinando, principalmente, nos quebrando, né? Porque começa aí. Isso. Eu acho que começa muito aí a gente reconhecendo, né, o que a gente não sabe ou tinha pretensão que sabia. E de repente Deus vem e desmascara tudo. Exato. Mas a gente olha pra trás, eu mesma olho, e eu tenho certeza que você falando isso também, e percebe, né? Se eu não tivesse vivido, se eu não tivesse passado. E você acabou de dizer, né? Não é algo que acontece de uma hora para outra. Isso. Então exige, né, essa perspectiva de que a gente tá caminhando e amadurecendo, mas que os frutos vão vir ao longo dos anos, né? Que é também o tempo sendo um aliado. E a colheita se faz assim, né? Quando a gente planta a sementinha, a gente não tem ideia do que vai acontecer. Embora a gente quisesse já que daqui 2 dias estivesse ali o fruto, né? E nesse processo muita coisa acontece, né? Muita coisa acontece. Eu acho que dentro dessa perspectiva aí também existe aprender a lidar com a dor de você não ver esses frutos. Sim, perfeito. Porque agora falando com você, me lembro de uma das meninas que caminhou junto e que investi na vida dela, e com um potencial mesmo, assim, sabe? Uma menina que com conhecimento bíblico e lutava com os seus pecados, e por fim ela fez uma outra escolha, né? Uma outra escolha de definitivamente se desligar da igreja, não por ter acontecido nada na igreja, tanto que ela conversou muitas vezes com o pastor, comigo, mas pela dúvida de que Deus talvez não estivesse escrevendo a Bíblia para ela, porque ela estava extremamente envolvida com uma outra menina, e hoje ela assumiu esse relacionamento, né? Então, ela abandonou, né, todo o processo, que foi muito rico enquanto estávamos caminhando juntas. Então, isso me deu muita dor, né? Chorei por essa vida, orei, e não todos os dias, mas eventualmente oro por ela, porque é uma pessoa que eu amo, né? Certeza. Mas também isso ajuda no processo do amadurecimento, até pra gente lembrar que nós somos totalmente dependentes do Senhor, como você falou no começo, né? Porque quando dá certo, vamos usar esse termo assim, a gente pode correr o risco de se orgulhar, né, Lívia? Então, olha, né, eu investi, eu ensinei, tive paciência, né? E então a gente fica livre, entre aspas, desse risco, né? Quando a gente põe o olho e o foco no local certo, né? Não é por nós, né? E também pela culpa, né? Porque não é porque eu deixei de fazer alguma coisa, eu fiz alguma coisa que não era para ter feito, que ela tomou essa decisão, né? Mas como sempre, assim como é com os nossos filhos, né? É a graça pura de Deus que vai agir, né, sobre a vida da pessoa, e esses frutos vão acontecer ou não. Muito bom. Até porque, assim, isso que você está falando, dessa percepção de não só você olhar para frutos na sua vida, mas também na caminhar com outras pessoas e ver ou não frutos, né? Eu acho que isso nos afeta ou não, na medida que a gente vai realmente se aprofundando na nossa identidade em Jesus, porque querendo ou não, a maturidade tem a ver com isso também, né? A gente ir se apropriando cada vez mais dessa identidade que não nos deixa tão instáveis
A gente é afetada, isso é inegável. Não estamos aqui falando que a gente não se afeta emocionalmente, como você falou, sofri muito. Mas a gente compreende o nosso lugar. Isso. Né? E o lugar das pessoas e principalmente o que Deus faz, né? O que compete somente a Ele, né? Exatamente. Muito bom. E assim, Lu, você lida com muitas mulheres. De várias idades, realidades também, então, através do Cartas Vivas e também na sua igreja local. Você tem... Porque quando a gente fala de maturidade, eu acho que é um tema bastante pertinente, no sentido do quê? A gente vive um tempo em que a gente é bastante bombardeada por pensamentos da psicologia, do humanismo, né? Em que existe, assim, assuntos que não são falados, mas ficam implícitos, assim, um vitimismo, mulheres, assim... mais suscetíveis a serem guiadas pelas emoções e se agarrarem a isso. E por fim, mulheres assim, mais mimadas. Vamos falar o português, né? Assim, mais cheia de mimimi. Mimizentas, mulheres imaturas nesse sentido, né? De serem, muitas vezes, se colocarem no lugar de vítimas, de se centralizarem, autocomiseração. Tudo aquilo que a gente... Claro que nós estamos também suscetíveis a isso, mas é muito mais fácil a gente enxergar na vida do outro. Enxerga, assim, muitas vezes, mulheres que poderiam estar se desenvolvendo, crescendo, progredindo e têm caído tantas vezes nesses enganos do coração. De novo, que todos nós estamos suscetíveis, né? O que você diria, assim, que é importante, sabe? Tanto para quem trabalha com mulheres e enxerga essas características tão presentes nas mulheres hoje, né? Essa imaturidade no sentido de vitimismo, de mimimi, o que precisa ser focado, assim, chamado mesmo para as mulheres, e próprias mulheres que estão ouvindo falam assim, será que eu sou essa mulher mimizenta? Será que eu sou essa mulher que me coloca no lugar de vítima? O que você diria que é importante, assim, sabe, levar em conta no discipulado, na vida com Jesus? Eu acho que essas questões, elas começam na base de ter a certeza de quem eu sou. Sim. Então, no caso dessas mulheres, né, quem elas são? Sim. Então, a pergunta-chave, acho que tem que começar por aí, Sim. né, Lívia? Assim, Sim. a identidade mesmo, né? Porque a gente sabe que cada vez mais a identidade, ela tem sido tem sido ganha, vamos dizer assim, né? A pessoa ganha identidade naquilo que ela faz. Perfeito. Então, a questão da formação, né? Você tem filha, eu também, a gente vê que, eu vou falar das meninas, das mulheres, porque é uma coisa que tá bem pesado, né, para elas. Então, é inadmissível elas falarem que um dia elas não vão querer trabalhar fora, por exemplo, né? E eu incentivo, e tenho certeza que você também, a que elas trabalhem, né? Claro, que elas tenham uma profissão. Sim. Mas dizer o quanto isso tem sido forte, né? Assim, quem eu sou? Eu sou a Luciana que faço isso, né? Ou a minha profissão me define. Então, acho que isso é uma coisa que é um fardo, que tem sido um fardo mesmo, pesado para muitas delas, né? E independente do trabalho ou não, mas a identidade mesmo. Quem eu sou em Cristo, né? Fora o que eu faço, o que eu sou mesmo, né? Porque você citou essa questão de buscar ajuda por conta das emoções abaladas, vamos dizer assim, né? E é muito triste, dentro das nossas igrejas, a gente vê muitas pessoas pagando profissionais para serem ouvidas. Isso. Porque muitas delas, elas nem querem escutar, elas querem só ser ouvidas, elas querem falar. Exato. E aí, por falta de tempo, por falta de disponibilidade, e aí sim de maturidade, de novo, de crentes, de irmãs, então elas procuram uma pessoa desconhecida, pagam caro por isso, e ainda ouvem, em contrapartida, um reforço desses sentimentos que podem levar ao mimimi, né? Ou então, pelo contrário, podem levar ao orgulho, né, super exaltado de que você pode, você, tudo eu, né? Então, eu vejo que é a necessidade de resgatar quem eu sou em Cristo, né? Aquela clássica fala que a gente sempre volta nela, de que nós precisamos, Jerry Bridges, né, que fala que nós precisamos pregar o evangelho para nós mesmas
todos os dias. Isso. Né? Eu acho que essa questão de que uma vez que eu aceitei, né, o convite de Cristo irresistível, fui chamada, aceitei, sou de Jesus, ok. E aí entra numa vida sem um discipulado para ter alguém junto, caminhando junto, que isso é muito importante, né? Então aí vão entrando essas outras vozes, eu continuo sendo crente, mas o que é de prioridade, o que é de valor? Né? Então a base que é do processo de salvação ali mesmo, né? Então, que eu fui comprada pelo sangue de Cristo, né? Quem eu sou, né? Que eu fui amada, sou amada, né? Que eu era morta, mas agora eu sou viva, então, nova criatura. Então, isso vai ganhando um espaço nas minhas emoções e que vai apagando essas coisas que podem levar ao mimimi, né? Porque o mimimi é exatamente isso, né? Eu ouvi o que eu não merecia. Como ela pôde falar assim comigo? Se agarrando aos direitos. Isso, quem ela pensa que é. Então, isso vai elevando a minha autojustiça, o meu orgulho, quem eu sou, e sempre quem eu sou acima do outro, acima da outra. E aí a gente fica chata, né? Porque ninguém gosta de conviver com alguém crítica demais, com alguém que reclama demais, autocentrada. Autocentrada, exatamente. Então, essa questão do outrocentrismo, né? Isso também é um sinal forte de maturidade, né? Então, eu vejo muito isso, de resgatar a identidade em Cristo, e o conselho é busque ajuda na família de Cristo, né? Na família. Onde os relacionamentos se estabelecem, como o Novo Testamento repete numa expressão vez após vez, né? Uns aos outros. Uns aos outros. Porque é o que você disse, né? Não existe um crescimento pessoal, porque tem sido usado bastante esse termo, né? Um aperfeiçoamento pessoal, né? Que sem a realidade dos relacionamentos, né? No corpo de Cristo. Que foi justamente estabelecido por Jesus, a igreja, para isso, né? É o que você disse. Então, assim, é muito mais fácil você ter alguém que somente te ouve, e não te dá uma devolutiva que te confronta no evangelho, que te exorta em amor, que te mostra, né? Fala assim, olha, você tá sendo centrada, a palavra te diz isso, né? Mas não, é muito mais confortável a gente muito justamente, mais. Enfim, só falar. Né? Só vitórias. E de fato, esse tem sido um fator que realmente, todos os desdobramentos que você falou, que contribui mesmo para esse comportamento, né, autocentrado, imaturo, e que, inclusive, eu acho que acaba endurecendo bastante o coração das mulheres, né? Sim. No sentido de... A gente teve um episódio nessa temporada falando sobre mulheres maduras são ensináveis, né? Porque a gente realmente só amadurece aprendendo, né? E sendo disposta a aprender. Isso é discipulado, né? Né, Lu? Porque o discípulo de Jesus é o aluno de Jesus que a gente continua sendo. Até a gente estar com ele, né? Exatamente. Porque para você ser ensinada, você precisa receber a crítica, né? E aí nem sempre eu estou disposta a ouvir o que eu não quero. E ainda apontar o meu erro, né? Então é sempre no relacionamento, né? Como você disse, porque tanto eu ouvir o meu erro, quanto eu falar em amor com alguém que está ali comigo, né, me afiando, exige um relacionamento. E o que acontece que eu vejo muito também, Lívia? Com a pouca convivência na igreja, a gente está falando de contexto de igreja, né? Muitas vezes essa coisa que acaba, o culto vai embora rapidinho, durante a semana não se encontra, não se fala. Então, você não desenvolve um relacionamento mesmo, uma intimidade suficiente, mesmo que seja mínima, para que você tenha essa liberdade, vamos usar assim, né, de chegar em amor mesmo e falar alguma coisa. Então, o que é muito mais fácil fazer? Que é uma imaturidade descarada. Você pegar, por exemplo, abre o seu Instagram, você vê uma irmã da igreja com uma postagem que você fala, não acredito. E aí você ainda comenta com outra, você fala, você viu? Nananana. Então, isso revela uma imaturidade, que é você ver o erro da outra pessoa, mas você não tem coragem de chegar e você se omite e ainda encadeia outro pecado, que é de fofoca provavelmente, né?
Então, tá tudo muito desfocado, né, nesse sentido, porque o nosso papel, e não é confortável isso, Nada nem confortável, um pouco, nada não é, confortável. né, você chegar e falar, né, olha, eu vi, você postou isso, porque é público, tudo bem que a pessoa põe o que ela quer, porque o Instagram é dela, o perfil é dela, né, Sim. mas por que, né, posta o que posta, qual é o objetivo, e se ela é minha irmã, é minha responsabilidade. É minha responsabilidade. Né? Então, a maturidade também se revela nesse amor e na quebra do temor a homens. Né? Porque é um desafio mesmo, né? Você se dispõe a estar desconfortável. Muito desconfortável, né? E, infelizmente, relacionamentos são quebrados por conta disso. Porque pessoas não sabem ouvir e não aceitam a repreensão, né, ou advertência, se a gente pode usar assim, em amor. Que seja um toque que você dê, né? Mas ainda tem as que são ensináveis, né? E que é uma das provas de maturidade, né? Exato. E que agradecem, né, depois, porque não tinham percebido o que estavam fazendo e tudo mais, né? Porque também é prova de maturidade e de ganhar maturidade. Uma vez, não quer dizer que... Eu recebi uma pergunta no meu Instagram que foi a seguinte: eu não gosto de ser confrontada, então como que eu posso amadurecer assim? E a minha resposta foi você não precisa gostar, porque eu também não gosto, não é gostoso, né? Então acontece às vezes da gente se entristecer até, e ter uma reação que não é madura, ou que não glorifique a Deus naquele momento, mas é impressionante como o Espírito Santo, ele nos quebra, ele nos constrange. Então, assim, é maduro também, diante de uma falha, né? Porque você teve uma reação inadequada, você voltar a reconhecer. Exatamente. Falar assim, olha, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu preciso amadurecer nisso, eu preciso me consertar nisso, eu preciso ser corrigida nisso. Lu, o que você diria, assim, para uma mulher que está nos ouvindo e fala assim, eu quero amadurecer, sabe? Eu quero crescer em Jesus, eu quero me desenvolver na caminhada com Cristo, ser uma discípula de Jesus cada vez mais engajada. O que você diria para essa mulher, para a gente terminar a nossa conversa? Olha, eu reli um capítulo de um livro de 2012, que a Nancy DeMoss foi organizadora, ela ainda era solteira, e eu até vou falar um pouquinho sobre ele amanhã, se Deus permitir. Mas o título é Mulheres Podadas para Florescer. Você deve conhecer. Não conheço. E é uma analogia de João 15, que Jesus fala que ele é a videira, né? Então eu vejo que a gente precisa estar pronta para ser podada. Porque dificilmente a gente está pronta, né? E dói, como a gente já falou, e dói. Só que o fruto, ele só vai florescer se houver a poda, né? E é muito interessante nesse texto porque é uma conversa, é um diálogo de um ramo mais velho que dá as frutas mais doces daquele lugar com um ramo jovem. E ele fica assim incomodado de como o jardineiro chega e poda, e o cara o ramo, né, tá gritando, não, o cara tá gritando porque dói demais e ele fica todo feio, horroroso quando poda. Mas depois de um tempo ele dá os frutos mais doces, né? E aí o final é isso, né, que ele chega à conclusão, porque tem alguns que o jardineiro chega, teve um especificamente que ele cortou e jogou fora, porque ele não fazia parte daquela videira, né? Então, quando a gente tem a certeza, né? Se você tem essa convicção de que você foi comprada com o sangue de Cristo, que você faz parte, né, da videira, então você precisa estar pronta para ser podada. E a poda, ela é importante para tirar os fungos. E a gente tem muitos fungos e uns que estão muito grudados assim, né, no nosso galinho. Então, eu vejo que essa humildade, né, a gente gosta muito de, um dos meus versículos prediletos é 1 Pedro 5,7, que é lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
O versículo anterior, que é o 6, 1 Pedro 5,6, ele começa falando: humilhai-vos perante a mão de Deus, né? Então, para que a gente tem que se humilhar? Justamente para que ele possa nos lembrar que a gente depende dele, que ele está cuidando de nós. Então, quando a gente se joga, né, se lança para ele nesse sentido, então a gente pode saber que mesmo que esteja doendo, a poda é necessária. E é só assim que a gente vai poder dar os frutos mais docinhos, e os frutos eles vão amadurecer para serem experimentados, né? Então eu vejo, maturidade não tem como a gente não associar com o fruto, né? Porque é exatamente isso. E ligado à videira, então, aí a gente segue, né? Então dói, mas é possível, e assim a gente glorifica a Deus e dá os frutinhos mais docinhos, né? É isso. A perspectiva tão esperançosa de que a gente nunca amadurece demais em Jesus. Né? A gente sempre pode amadurecer cada vez mais. E a perspectiva que é o pé no chão dói. É árduo. Vai ser trabalhoso. Mas é esse o caminho mesmo. É esse. Vamos ser mulheres maduras. Amém, amém. Minha amiga, muito obrigada. Obrigada. Sempre é uma bênção estar com você. Precioso, assim, né? A gente poder aproveitar esse tempozinho. Mas, assim, que a gente possa ter outras vezes. Eu sei que vem novidades aí pra frente. Se Deus né? quiser. Então, quem sabe a gente vai ter outras oportunidades pro ano que vem. Mas estou muito feliz de ter a sua participação nesse tema e nessa temporada. Muito de volta bom. nesse podcast. É isso aí. Muito obrigada, Lívia. Deus abençoe. Amém. E você que nos ouviu, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. E até o próximo episódio. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.